carimbou esse acesso ao bater o Santa Clara por 2-1. Aos 25 minutos, Fran Sérgio descobriu o espanhol Abel Ruiz na área. O avançado desviou-se da marcação para assistir Ricardo Horta, que apontou desta forma o primeiro. O jogo que se tornou mais fácil para os bracarenses aos 43 minutos. O extremo brasileiro Galeno entrou sem dificuldades, isolado pela esquerda. Abriu para Abel Ruiz apontar o 2-0. Mais uma vez, passividade da defesa do Santa Clara, aproveitada pela equipa de Carlos Carvalhal. Crisan reduziu o marcador já nos descontos da segunda parte, neste remate no coração da área bracarense. 2-1, resultado final. O Braga segue para as meias finais, onde vai defrontar o Futebol Clube do Porto, que venceu o Gil Vicente por 2-0. É o tema que abre a nossa conversa nesta Liga de Ouro. Muito boa noite, meus senhores, e começo pelo Manuel Queiroz. Manuel Queiroz, muito boa noite. Pergunto se foi um jogo bem conseguido por parte do Futebol Clube do Porto, sabendo que teve algumas dificuldades na segunda parte. Boa noite a todos. Um jogo que teve fases boas e outras menos boas. Sérgio Conceição, como nos tem habituado, é muito raro não usar praticamente a primeira equipa em todos os jogos. Hoje ficou, enfim, Marega de fora, Sérgio Oliveira que entrou, mas que vinha de Covid, e portanto o Porto praticamente na máxima força possível e ter dificuldades, mas teve sobretudo uma primeira parte em que teve várias oportunidades até para aumentar a contagem, não conseguiu, e depois foi um bocadinho como em Faro, não é? Na segunda parte, Gil Vicente que ataca bem, já se tinha visto isso noutros jogos, a criar problemas, e depois só no fim Taremi a resolver e a fazer com o segundo golo. Uma vitória difícil, um jogo sério, foi preciso um jogo sério da parte da equipa de Sérgio Conceição, porque o Gil Vicente, apesar de estar nos últimos lugares da tabela, está mesmo abaixo da linha d'água neste momento, é uma equipa que vale mais do que isso, claramente, e mostrou esta noite, ainda para mais com as condições difíceis que havia, chuva, vento, uma noite realmente de inverno em Barcelos. João Malheiro, o Futebol Clube do Porto a adiantar-se cedo no marcador, aos 10 minutos Corona me fez o primeiro. Esperavas um jogo mais fácil para o Futebol Clube do Porto? Se considerar que o golo surgiu, digamos, no dialbar da partida, admito que sim. E o Porto poderia, ou sugeriu, poder vencer o jogo de forma mais folgada. Todavia, isso não aconteceu. Sem embargo, do Porto, na primeira parte, ter sido uma equipa absolutamente hegemónica, soberana. E, portanto, poderia ter chegado ao intervalo com uma margem mais acentuada. Na segunda metade, e estou muito a ir ao encontro da análise que eu subscrevo do Manuel Queiroz, na segunda parte eu diria que o Porto relaxou, o Gil Vicente expeditou. Foi um tanto isto, causando até alguns embaraços, alguns calafrios à defensiva do Porto. E recordo uma bola ao poste que poderia ter dado o empate, e também mais uma ou duas incursões ofensivas que poderiam resultar em golo. Pois estiveram muito próximo disso. Mas, enfim, a lei do mais forte acabou por imperar, e o segundo golo naturalmente sentenciou a partida, já praticamente ao cair do pano, mas diria que não há discussão relativamente à justeza do avanço do Porto para a meia-final da competição, embora seja justo sublinhar, enfim, com algum apreço, a forma como o Gil Vicente se bateu, repito, sobretudo na metade complementar. Ainda não tivemos a oportunidade de ver, mas já ouvimos as folhas do Otávio Lopes. Otávio, muito boa noite. Pergunto-te se também concordas com esta análise e se ficaste surpreendido pelas dificuldades que o Gil Vicente conseguiu fazer, a forma como o Gil Vicente se apresentou na segunda parte, num jogo em que o Futebol Clube do Porto até entra muito bem. Sim, o Porto entrou, marcou. Boa noite, em primeiro lugar.
Entrou cedo, marcou um bonito golo pelo Corona, mas as equipas orientadas pelo Ricardo Soares sempre tiveram o condão de estar muito bem organizadas. Lembro-me dele já assim no Sporting da Covilhã e conseguiu bater o pé ao Benfica, se não me engano empatou para a Taça da Liga, creio que foi assim. Mas o que é certo é que entrar a perder não permitiu ao Gil Vicente, sobretudo na primeira parte, ter qualquer grande oportunidade de golo. Isso não aconteceu. Na segunda parte, sim, o Futebol Clube do Porto pausou um bocadinho o jogo, apanha um susto tremendo com o remate ao poste, como já foi referido, do Lucas Mineiro, uma boa jogada, mas o Porto, embora por vezes parecesse que o controle do jogo estava do Gil Vicente, o Futebol Clube do Porto teve sempre no jogo, portanto, e nos últimos minutos, com a entrada do peso pesado, no caso, se não me engano, foi o Sérgio Oliveira que fez o passo para o Taremi, o Porto matou um jogo. Aqui, em relação à justiça ou à injustiça, o Porto ganhou bem, agora vai encontrar pela frente um Sporting Braga também motivado por já ter estado na final da Taça da Liga, portanto prevê-se aí umas meias finais, uma próxima ronda da Taça de Portugal, dois bons jogos, porque se engano agora é duas mãos, e à espreita está o Benfica, e que nós dissemos já aí na legenda que fazemos no ecrã, portanto está à vista um clássico, mais um grande clássico do futebol português na final, mas para isso é preciso que o Porto consiga bater o Sporting Braga. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Numa altura em que os campos deste país estão empapados, cheios de água, tudo e mais alguma coisa, realce para o espetacular relvado que o Gil Vicente tem no seu estádio, em que num jogo onde esteve a chover praticamente do princípio ao fim, a relva esteve sempre impecável. Eu aconselhava muitos dos clubes da Primeira Liga a contatarem urgentemente o jardineiro, entre aspas, do Gil Vicente e que lhe façam um contrato que vá lá tratar da relva, a ver se os campos deste país melhoram. Essa nota, às sextas-feiras contamos também com o Paulo Futre e realço que os vossos microfones estarão sempre abertos, poderão intervir sempre que entenderem, isto porque as circunstâncias desta pandemia não permitem que estejamos todos no mesmo espaço. Ainda assim, Paulo Futre, segue-se o Braga no caminho do Futebol Clube do Porto para haver a tal possível final entre Porto e Benfica. Ainda há uma ronda pelo meio. Tem sido um Futebol Clube do Porto nem sempre constante a esta época, com altos e baixos. Nesta altura, como é que vês este Futebol Clube do Porto? Boa noite, Andréa, João, grande Otávio, grande Manuel, e todos lá em casa, muito boa noite. Vejo o Futebol do Porto muito bem, não é? Especialmente, para já deixa-me só aproveitar as palavras do grande Otávio, que é verdade, não é? Grande relevado, e eu oxalá que tivessem todos assim, não é? Um relevado maravilhoso e conseguiram jogar todo o tempo sem a bola parar, né? E choveu durante todo o jogo. Por isso, muito bem, parabéns ao jardineiro, neste caso do Gil Vicente. E tenho que destacar, agora que ele aumentar, este Corona. É o Corona. Está incrível, não é? O nível, atingiu um nível de top, para mim, top mundial, pode jogar em qualquer equipa do mundo, não é? O detalhe que ele tem do gol que estamos a ver, com o pé esquerdo, que ele é direito, não é? Demonstra isto, demonstra a confiança que ele tem. Isto é uma máquina. Achas que vai ser difícil para o futebol? Aguentar, sem dúvida. Ou melhor, eu acho que já era impossível aguentar. Num mercado normal, era impossível. Eu acho que este jogador, num mercado normal, hoje devia estar entre os 60, 70, 80 milhões de euros. Não menos de 60. Muito bem, e vamos a qualquer momento também ouvir a análise a este encontro, dúvidas sobre se será Sérgio Conceição fazer essa análise. Sabemos que não fez a antevisão deste jogo, tem estado com gripe, o técnico do Futebol Clube do Porto, que hoje esteve no banco. Avançamos com a atualização do estado de saúde de Jorge Jesus. A CMTV apurou que o técnico tem febre, dores de cabeça e sente-se muito cansado. O treinador está infectado com Covid-19 e em isolamento em casa. O treinador está a ser seguido de perto por médicos. Tem acompanhado o evoluir da situação clínica do treinador Jorge Jesus. Está também em contacto com a estrutura do futebol. O treinador sente-se debilitado e tem sintomas, mas apresenta um estado clínico estável. Ainda não é totalmente certo, por isso, se Jorge Jesus vai estar ou não no banco no derby de segunda-feira. Segundo o protocolo da Liga, o período de isolamento inicia-se à data do início dos sintomas, só em casos em que o paciente seja assintomático é que o período de contágio é estipulado a partir da data do teste positivo.
Jorge Jesus começou a apresentar sintomas ainda antes do jogo da meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga. Na segunda-feira já terão passado os 10 dias desde essa data. No entanto, para ter alta e poder estar no banco em Alvalade, é preciso que Jorge Jesus não sinta qualquer sintoma a partir de amanhã. João Malheiro, sabemos que neste momento, e a última atualização apurada pela CMTV diz que Jorge Jesus ainda tem sintomas, tem febre, dores corporais, por isso é quase impossível um cenário onde possa estar no banco na segunda-feira. Disseste bem, quase impossível. Impossível não será, mas eu acho que é de todo improvável que possa reverter-se o cenário que se equaciona nesta altura. Portanto, é verdade que há todos esses dias que os sintomas queixosos, embora algo silenciados pelo Jorge Jesus, eu já aqui o disse, o Jorge Jesus de facto é um fanático pelo trabalho e coloca o trabalho à frente da saúde, e aqui colocou com toda a clareza, e andou a gerir uma situação complicada, ingrata, enfim, finalmente há um diagnóstico e foi aconselhado a confinar-se, a reservar-se. Embora, quando falamos em Jorge Jesus, convenhamos, a reserva nunca é total. Só mesmo se não tivesse, enfim, a mínima possibilidade de intervir, é que se resignaria, é que se conformaria. O Jorge Jesus é um inconformado, quer dizer, e portanto, quando se trata de futebol. E por isso, eu socorro-me do que disse o João de Deus ontem, no final do jogo, quando lhe perguntaram, bom, quem preparou o jogo foi Jorge Jesus, todas as indicações foram do Jorge Jesus, e assim será na segunda-feira. Eu não estou a ver o Jorge Jesus em Alvalade, nem pouco mais ou menos, não estou mesmo. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que o mais ínfimo pormenor dê sucesso, ou transmita sucesso, ou consolide sucesso, ou confirme sucesso, ou não, mas o mais ínfimo pormenor é tratado por Jorge Jesus. Isso afigura-se-me como um dado absolutamente irreversível. Dito de outra forma, ele está em contacto permanente, telefónico, suponho, com os seus adjuntos, enfim, com quem muito bem entender, até com os jogadores, se for caso disso. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. João Malheiro, eu posso-te acrescentar aqui algumas coisas em relação ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus, é verdade que nos últimos dias disse várias vezes à estrutura do Benfica que estava cansado. Mas era o primeiro a dizer que não queria ir para casa. Era o primeiro a dizer que queria continuar a trabalhar. Mas eu admitia que estava cansado. Chegou, inclusivamente, a haver dias em que chegou a fazer mais de um teste à Covid-19. E os testes deram sempre negativos, até ontem ou até anteontem. Em relação àquilo que o Malheiro disse no início, a possibilidade dele estar no derby existe. Eu estive em contato com o Benfica antes de vir para aqui, a possibilidade existe, mas também me acrescentaram que é muito, muito, muito tenue. Até porque, Otávio, desculpe interromper-te, é preciso que não tenha sintomas nos últimos 3 dias, pelo menos o protocolo é isso que diz, é isso que acontece. E começa a contar a partir de amanhã, sabendo que a esta hora ainda terá esses sintomas, dificilmente amanhã já estará totalmente recuperado. Repara, mas isto é uma doença ainda muito desconhecida para todos nós, para os médicos, etc. Amanhã o Jesus pode estar perfeitamente bem. Já aconteceu outros casos. Eu lembro-me de um treinador de futebol que num dia estava muito, muito mal e no outro dia foi para casa. Os médicos, eu estava no hospital muito mal, deram-lhe a entender que estava muito mal, é um treinador de futebol. E um dia depois estava em casa a recuperar e hoje, felizmente, está bem e está a fazer está cansado, não faz o mesmo exercício físico que fazia no passado, mas está aí, está entre nós, que é o que interessa. Em relação à questão de ser ele a preparar o derby, na Luz, ninguém duvida que só se o Jorge Jesus, e Deus queira que não, que nada lhe aconteça, porque a saúde está em primeiro lugar, isto para todos, os treinadores, jogadores, para todo o lado. Se Jorge Jesus tiver com forças e parece já está a recuperar um pouco das forças, ninguém tenha dúvidas que é Jorge Jesus que vai preparar o jogo com o Sport Lisboa Benfica. Ontem o Benfica jogou para a taça, hoje foi um dia de descanso, amanhã é o primeiro dia em que se vai preparar verdadeiramente o derby, portanto são 2 dias para preparar o derby, e como o Malheiro já disse e como o João de Deus já disse em relação ao jogo do Belenenses, é Jorge Jesus que vai preparar o derby. Uma notícia positiva também para o Benfica é que, em princípio, no derby o Benfica já vai ter os jogadores todos operacionais.
O segundo também Já informações... lá vamos, Otávio, porque temos, de facto, novidades em relação a alguns casos de jogadores que estavam afastados devido à Covid-19, mas ainda olhando para Jorge Jesus, Paulo Futre, sabemos então que há semanas que o técnico não se sente bem, tem tido sintomas, seja de um vírus antes deste vírus, mas não se sente bem. Explica também, às vezes aqui comentávamos a forma como Jorge Jesus parecia mais apático. Fica também explicado isso? Eu falei com ele no sábado, acho eu. No sábado. Mais de meia hora, telefone, claro. E estava bem, estava nem... Eu acho que só falámos a nível de saúde quando despedimos, já. Cuida-te, Paulinho, que eu... Sabes que eu fumo os meus E ele cigarros. confessou-te que se sentia cansado? Não, nada, zero. E depois vi a imagem, né, que, no fundo, quando foi a conferência de imprensa, depois do Nacional, e onde vimos que ele estava cansado, mas no... E com tosse, Paulo Futre, e com tosse. Desculpa. Percebeu-se E com também que tosse. estava com tosse. Sim, mas... E febre. Fez febre. Estava com febre naquela altura. Até Malheiro, quando falou contigo, não quer dizer que no momento em que falasse contigo... Não disse nada. Não disse que estava Ou seja, Jorge Jesus não é uma pessoa que Também se queixar. Também se queixa, né? Isto também é verdade, não é? Ó, Mas Paulo, não sei. Deixa-me só dizer isto, Paulo. A febre, segundo informações do próprio Benfica, portanto, apareceu na quarta-feira. Foi o primeiro dia em que o Jorge Jesus terá tido febre. Foi quarta-feira. É aí que ele vai fazer o teste? Vai logo fazer o já teste. Depois do Nacional, não é? Sim. Foi quarta, eu não sei mais. O jogo é na segunda ou na terça? O jogo foi na segunda, no Nacional. Foi na segunda. E na quarta-feira é quando lhe aparecem os primeiros sintomas de febre e é aí que ele imediatamente vai fazer o teste e que lhe é detectado, portanto, este teste que agora deu positivo. Mas como o Paulo estava a dizer, em relação ao facto de Jesus não se queixar, eu deixo aqui outra vez o alerta que fiz há bocado. Esta é uma doença que poucos conhecem exatamente como evolui e para bem da saúde do Jorge Jesus, que vá com calma. Sabemos que isso é difícil para uma personagem como o Jorge Jesus, mas que vá com muita calma ao pote, como se costuma dizer. Eu acho, só para pegar nas palavras do Otávio, acho que é impossível para mim. Hoje, esta hora, sexta-feira, é impossível estar na segunda-feira. Agora, sabemos como é que é, vai estar em casa e... Certamente os ouvidos, quererá estar no imagino como é que vai ficar os ouvidos do João de Deus. Deixa-me só dizer que não é relevante, mas quer dizer, Otávio, eu peço desculpa, é possível só ter feito febre na quarta-feira. Malheiro, foi o que me disse o Benfica, Malheiro. Otávio, Foi o que me disse o Benfica. Na quarta-feira já ele tinha feito exames e já eu tinha dito aqui que o problema era, até para obstar a um conjunto de imenso de desinformação que andou para aí a circular, que o problema era viral, isto é, era um vírus. Isto já na quarta. Eu estive aqui na quarta, aliás, com o Foi Paulo. na quarta. Na quarta-feira. Portanto, sintomas febris tinha tido já ao longo de vários dias. Agora, era aí algo que o Jorge Jesus procurava superar, tendo em conta, enfim, o cotidiano do Benfica, o trabalho, e foi superando. E, Malheiro, portanto, fez febre com... Agora, não me parece que seja um aspecto relevante. Agora, Não, tu estás a dizer que... Na quarta já ele estava a fazer isso. Malheiro, eu estou-te a dizer que eu, antes de vir para o programa, fiz um telefonema para o Sport Lisboa Benfica e estiveram-me a descrever o que é que se passou com o Jorge Jesus e disseram-me que na quarta-feira, quando teve os sintomas de febre, precisamente neste ponto, perguntar também ao Manuel Queiroz, de facto, é uma situação que, para todos nós que vivemos nesta pandemia, é preocupante pensar que uma pessoa faz tantos testes negativos, tem sintomas e depois percebe-se que afinal é a Covid-19. Ainda não é muito certo o que é que terá aqui acontecido ou parece que poderá ter existido apenas falhas de comunicação? Não, creio que aquilo que foi... Sabe-se ainda pouco da doença. A doença e estar e ter Covid são coisas diferentes. Estar infectado são coisas diferentes. Pode estar infectado e não ter a doença propriamente. Mas ele teve, pelos vistos, e portanto não acredito de forma nenhuma que esteja na segunda-feira no banco por ele e pelos outros, não é só por ele, como é evidente porque toda a gente que está à volta dele tem também que ser protegida e ele tem de certeza isso também na cabeça. Isso tem esses sintomas que eu estou a ouvir e que o Benfica também reportou e
doença até rara, uma forma até rara da doença, é evidente que tem que ter mais cuidado e, portanto, não acredito de maneira nenhuma que esteja no banco. Isso é importante, algo de alguma importância, como é evidente, senão os treinadores não iam sempre para o banco, mas, como se viu no jogo com o Belenenses, também não é o treinador que joga, o treinador pode jogar por fora, mas o mais importante são os jogadores e, obviamente, ele dará as suas ordens. Agora, pensar que ele que está no banco, acho que é absolutamente impossível que nesta fase ele possa correr riscos e fazer alguém que está ao seu lado e os seus jogadores correrem riscos, embora já quase todos devam ter algum tipo de imunidade. Não, vou-te interromper, vamos ouvir Sérgio Conceição na análise à vitória do Futebol Clube do Porto por 2-0 sobre o Gil Vicente, do Futebol Clube do Porto nas meias da tarde. Sim, satisfeito. Um jogo difícil, dentro de um dia não muito bom para a prática do futebol, difícil. O campo também pesado, em bom estado, mas pesado pela chuva que caiu. De qualquer das maneiras, enaltecer o esforço de todos os jogadores em campo, não só os meus como os do Gil. Tentaram ao máximo fazer um bom jogo. Eu acho que o conseguimos. Entramos muito bem no jogo. Conseguimos fazer um golo, e tivemos ocasiões para ir para o intervalo com outro resultado, que não a diferença mínima. Na segunda parte, em termos daquilo que foi a nossa entrada na segunda parte, ajustámos uma outra coisa que eu achava que não estava tão bem. Baixámos um bocadinho as linhas, permitimos ao adversário de crescer um bocadinho no campo, mas estrategicamente estava definido sem criar grande perigo. Tirando aquele remate do Lucas Mineiro, penso eu, ao poste. Entretanto, durante esse período fomos sempre criando situações, eu lembro de 2 ou 3, do Luís Dias, do Taremi, podíamos aumentar o marcador e estarmos mais descansados no jogo. Não o conseguimos já na parte final, penso que é um resultado justíssimo, parabéns aos jogadores pelo esforço que fizeram, porque não era nada fácil. Não era nada fácil pelo tempo, pela equipa também, a boa equipa que o Gil tem, mas os jogadores conseguiram, estão de parabéns. RTP. Olá, Sérgio. João Pedro Silva, RTP. Sérgio, 2 questões. Uma tem a ver com o próximo adversário do Porto para a taça, para as meias finais, o Braga. O que é que considera este duelo? Como é que avalia este duelo nas meias finais? E o outro vai de encontro àquilo que tinha dito. O Porto, na segunda parte, essencialmente baixou o bloco, no fundo, para atrair o adversário para o seu meio-campo e o Porto aproveitar o espaço nas costas. Foi por aí também que o Porto acabou por matar o jogo? Foi essa a estratégia também? Sim, início da segunda parte, eu penso também o Gil queria, porque isto era um jogo que tinha que ser decidido hoje, quem é que passava às meias finais. Era normal, natural que assumisse algo mais no segundo tempo. Nós percebemos isso e, de certa forma, as saídas que nós tivemos foram muito perigosas. Criámos 3 ou 4 situações que podíamos ter feito golo antes na parte final, fazemos o 2-0. Em relação àquilo que é o próximo adversário, isso a seu tempo falaremos. O Sporting Clube Braga está a fazer uma excelente época em todas as competições. E agora temos que descansar, porque temos um jogo extremamente importante segunda-feira contra o Rio Ave em casa para o campeonato, e esse é já o nosso pensamento, recuperar da melhor forma possível para segunda-feira darmos uma resposta ao nível daquela que temos dado no campeonato também. Boa noite, Mister. Sou Gonçalo Silva, 0-0. O Mister já falou da importância da preparação dos jogadores que ficam afastados pela Covid. Sim. E pergunto-lhe como é que avalia a prestação do Luís Dias e também do Sérgio, que voltaram e que fizeram o regresso hoje e que até estiveram em bom plano e participaram de forma direta nos golos. Pergunto-lhe como é que avalia isso e como é que o treinador se sente sabendo que teve os jogadores afastados e que voltam assim com uma exibição destas. Já o Otávio na semana passada contra o Farense tinha vindo de uma situação igual. Nós temos um departamento médico, temos também o nosso fisiologista, o Eduardo, que está em contacto permanente com os jogadores, com planos de treino adequado àquilo que é o espaço de cada um, o espaço físico de cada um,
e também a intensidade que nós queremos em cada um dos atletas. Obviamente que temos que perceber qual é o estado de saúde deles, se estão bem ou não para receberem essa mesma carga, mas nós estamos sempre a trabalhar, mesmo esses jogadores que estiveram infectados, em casa puderam trabalhar, e a prova disso e do grande profissionalismo deles e das nossas pessoas, no fundo, que trabalham com eles, a prova é que eles vêm como se não tivessem parado. E isso é fantástico, e daí o meu agradecimento a todas essas pessoas que trabalham no fundo, no escuro, e que vocês não conhecem ou conhecem menos, e que fazem um trabalho fantástico. Boa noite, Sérgio Conceição. Boa noite. Para o Comum. Pronto. Comum é jornal da Universidade do Minho. Ok. O Futebol Clube Porto recentemente tem sido muito elogiado pela dupla de ataque, o Marega com o Taremi. Hoje jogou o Marega com o Luís Dias. Tendo em conta a excelente atuação do Luís Dias a jogar mais por dentro, causa a si como treinador uma dor de cabeça positiva, e se de certa forma podemos esperar mais jogos desta dupla na frente de ataque? O Luís joga bem em diferentes posições, desde que porque o Luís veio de um campeonato completamente e de uma realidade completamente diferente. Ele jogou hoje como segundo avançado, e aquilo que ele pode fazer, jogando mais solto, consegue ou encostado à linha ou jogando mais solto na frente, vai mais ao encontro daquilo que ele é como jogador neste momento, porque não precisa de ser tão conhecedor a nível tático como é um Corona ou um Otávio, que já percebem o jogo de forma diferente. Por isso, o Luís é sempre uma boa solução nessa posição, sem dúvida, absolutamente nenhuma. Última questão, Antena 1. Olá, Sérgio, boa noite. Paulo Vila, Antena 1. Antes do Sérgio vir para aqui, eu estava a olhar para o calendário. O mês de fevereiro é o mês mais curto do ano, mas é um mês terrível para o Porto. Começa já na segunda-feira com o Rio Ave. Terá um duplo compromisso com o Braga na mesma semana para o campeonato e para a taça. Tem depois pelo meio ainda deste mês a Juventus para a Liga dos Campeões e termina o mês frente ao Sporting. Só de olhar fiquei cansado. Será um mês complicado. Sérgio, de gestão, sobretudo de gestão. Nós vamos olhar, e isto é um chavão, mas é verdade, vamos olhar para cada um dos jogos a seu tempo, ou seja, analisar, perceber que jogo é que vamos ter. São todos jogos muito mediáticos, são jogos contra equipas que lutam pelos mesmos objetivos que nós no campeonato nacional. Temos a Liga dos Campeões ali pelo meio, temos também uma eliminatória, temos a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. São todos jogos que nós, Futebol Clube Porto, gostamos de jogar. Jogos competitivos, jogos contra grandes equipas, e nós gostamos de estar nesses palcos. Por isso, estaremos preparados, com certeza. Muito obrigado. Fica a análise de Sérgio Conceição. Como vimos, não houve oportunidade para ser colocada a questão da CMTV. Tinha a ver já com uma possível final em que o Benfica e o Futebol Clube do Porto se poderiam reencontrar, reeditando a edição da época passada. Olhamos para o que fez o Futebol Clube do Porto. Então, para passar para as meias finais, venceu o Gil Vicente por 2-0. Aos 10 minutos, o Porto ficou em vantagem no marcador. Depois de alguma passividade da defesa do Gil Vicente, Luís Dias assistiu Corona para 1-0 no marcador. É um grande gesto de Corona, uma excelente jogada do Futebol Clube do Porto. Luís Dias na assistência, e Corona fez isto. A contagem ficou fechada aos 88 minutos. Sérgio Oliveira assistiu Taremi para o 2-0 final. O Futebol Clube do Porto vai agora defrontar o Sporting de Braga nas meias finais da Taça de Portugal. Voltamos ao Benfica, que confirmou ontem à noite que Jorge Jesus tem Covid-19, apesar de, à meia da tarde, o Clube da Luz ter emitido um comunicado onde explicava que o técnico estava a aguardar por resultados de exames. Depois do jogo com o Belenenses Sado, o Benfica revelou que desde a madrugada de quarta para quinta que o diagnóstico de infecção por Covid tinha sido confirmado. Os encarnados explicaram que nas últimas 2 semanas o treinador tinha acumulado 7 testes negativos, mas que exames complementares de diagnóstico indiciaram um comportamento típico de infecção respiratória originada pelo novo coronavírus. No comunicado pode ler-se ainda que se trata de um caso atípico de índole rara,
em que o vírus é detectável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infecção respiratória e o agravamento dos sintomas. O clube acrescentou ainda que Jorge Jesus vai ficar em isolamento, mas que o estado de saúde do treinador de 66 anos é estável. Paulo Futre, a meio da tarde, o Benfica dizia que esperava por mais exames, mas na altura já sabia que seria Covid-19. Porquê que achas que não foi dito publicamente? Foi também, por exemplo, para proteger os jogadores, para não ficarem preocupados? Havia um jogo para disputar ontem à noite? Talvez. Pode ser. Isto é um tema de saúde. Acho que não penso que também não podemos pensar em fazer rumores. Já ouvi tudo durante estes dias, não é? Mas especulações. Seria viável que assim fosse, que houvesse a proteção dos jogadores? Já agora, o que é que ouviste ao longo destes dias? Não pode ser por aí, mas eu acho que sinceramente, no tema de saúde, eu penso que foi no momento. Pensaram que era naquele momento. Não. Mas também pode ser pelos jogadores, mas não estou a ver. É um tema de saúde. André, aí não quero entrar. Não. Quando é tema de saúde, para mim não há jogos, ou armadilhas, ou tontarias, não? Entendes o porquê do Benfica ter optado apenas pelo final do jogo para fazer o tal comunicado, para dizer que Jorge Jesus tem Covid-19? Repara, o comunicado do Benfica diz exatamente aquilo que eu tinha acabado de dizer, que foi na quarta-feira à noite. É certo que o Jorge Jesus apresentou a tal febre, os tais sintomas que levaram a fazer o teste. Agora, bom, isto eu vou sempre àquela questão que disse há bocadinho. Isto é uma doença esquisitíssima, é uma doença que nós não conhecemos os contornos todos, nós não sabemos, por exemplo, como é que há jogadores que reagem de uma maneira, há jogadores que reagem de outra. Repara uma coisa, exemplo concreto. Hoje o Sérgio Conceição, há poucos minutos, acabou de dizer o seguinte, que o Otávio, o Luís Dias e o Sérgio Oliveira, se não me engano, tiveram Covid e voltaram à competição. O Otávio, quando regressou à competição, depois de ter feito o confinamento, os tais 10 dias, 3 sem sintomas, que não é preciso teste nenhum para depois voltar a jogar, fez uma boa exibição. Hoje o Luís Dias também volta a jogar, também faz uma boa exibição. O Sérgio Oliveira, exatamente a mesma coisa. Mas eu já ouvi treinadores a dizer que a questão da Covid, quando os jogadores regressam, já houve inclusivamente jogadores que disseram que não são os mesmos quando se regressa com Covid, que se perde intensidade, que se pode perder velocidade, que se podem perder alguma das características, mas isso no Futebol Clube do Porto, pelos vistos, não está a acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a doença afeta os jogadores de uma maneira, afeta outros de outra, ou então estamos aqui num caso que é necessário também estudo, tal como o relevado do Gil Vicente, aí que o departamento médico, os fisioterapeutas, todos aquele departamento que trabalha no escuro, como disse Sérgio Conceição, consegue que os jogadores, depois de terem passado por uma situação de Covid, rendam praticamente aquilo que rendiam antes de terem a Covid. Portanto, é uma Otávio, doença. E não viste esse rendimento, por exemplo, nos jogadores do Benfica no jogo de ontem? É isso que estás a dizer? Repara uma coisa que nós vimos é que, por exemplo, já houve jogadores do Benfica que tiveram Covid e que depois da Covid não renderam aquilo que renderam no início da temporada. Isso já aconteceu com alguns jogadores do Benfica e isso nota-se. E se não me engano, foi o próprio Jorge Jesus que disse que os jogadores que têm Covid estão 10 dias sem treinar e depois voltam. É evidente que se pode perder alguma coisa. Agora, o que é que o Futebol Clube do Porto está a fazer, que o Benfica e outros clubes não estão a fazer, quando os jogadores vêm de uma situação de Covid, entram em competição e não rendem aquilo que rendiam antes da Covid? Há aqui algum segredo? Há um segredo na preparação? A resposta tem que ser óbvia, pelos vistos. Notas essa diferença entre os jogadores que regressaram do Futebol Clube do Porto e aqueles que regressaram do Benfica após Covid? Não. O que se passa com os jogadores passa-se com o cidadão comum. Ou seja, há reações diferentes. Infelizmente, todos nós, ou na nossa própria família, ou, enfim, na legião de amigos ou pessoas próximas, temos conhecimentos de casos. Infelizmente. E sabemos que há pessoas que reagem de uma maneira, pessoas que reagem de outras, há pessoas que estão assintomáticas, há pessoas que... Enfim, quer dizer, há as mais variadas, aquelas que revelam, de facto, problemas. Uns são mais nítidos de uma forma, noutros de outra. Portanto, não há, digamos, um comportamento padrão nesta matéria. Não há no cidadão comum como não há no jogador. E, portanto,
relativamente aos jogadores, e no que ao meu Benfica diz respeito, eu chamo a atenção para as declarações no final do embate de ontem do João de Deus, que sublinhou, e com grande ênfase, o facto de, penso que 3 jogadores só terem ido ao jogo com apenas um treino, ou 4, ainda mais, ainda estás a ajudar, ainda mais. E, portanto, o próprio técnico adjunto, ali porta-voz da equipa, declarou de forma judiciosa que não encontrou qualquer debilidade ou insuficiência nesses jogadores, com apenas um treino. Coisa que o Otávio, do Porto, que esteve bem em Faro, não sei se só tinha um treino, muito mais não teria com certeza, mas hoje já tinha mais, porque já jogou em Faro, certo? Portanto, por favor, esta questão do Covid não é uma questão de camisola, como digo, é uma questão de cada um. Eu também vi, ninguém está a dizer que é uma questão de camisola, eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer que já houve jogadores que disseram que depois de passarem pela sessão de Covid, demoraram a recuperar, mas há outros que não. As reações, Otávio, as reações dos jogadores são como são mais vigiados, digamos assim, mais controlados, mas são exatamente como ao cidadão comum. E eu já tenho ouvido, digamos, as reações mais dispares à doença, ao vírus. Pessoas que ficam extraordinariamente afetadas, ao ponto de irem para cuidados intensivos, não é? E pessoas que superam e dizem o que é que passou. Um apetite um pouquinho e tal, mas uma coisa muito ligeira. Portanto, agora, eu não sou especialista, não quero entrar por aí, mas, de facto, direi que é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, só te lembro. Por exemplo, ao caso de Seferovic, que ele próprio, numa entrevista, disse que perdeu 4 quilos, 4 ou 5 até, não sei, mas pronto, vamos até admitir 4. Mas eu recordo-me até o Seferovic ter sido utilizado mal pôde, e até o jogo que fez foi titular, e até, do meu ponto de vista, teve um comportamento até bastante, comportamento exibicional, bastante aceitável. Otávio, mas apenas para recuperar a tua ideia, na tua opinião, os jogadores do Futebol Clube do Porto, de uma forma geral, regressaram melhor do que os do Benfica após o período de isolamento, é isso? Para aquilo que se viu em campo, sim. Nós vimos o Otávio fazer uma boa exibição em Faro. Vimos hoje o Sérgio Oliveira, no pouco tempo que teve em jogo, jogar bem, fazer o passo decisivo para o gol. Vimos o Luís Dias correr do princípio ao fim. Chegou a ter 7 jogadores fora. São coisas diferentes. Uma coisa é faltar do Porto, apesar de tudo, foi 1, 2. Sim, é verdade. E o próprio Jorge Jesus disse 6 ou 7 de uma vez. É verdade. É uma diferença enorme. Houve, de facto, já foram reportados aqui em Portugal, não creio, tirando o caso do Daniel dos Anjos, do Benfica, da equipa B do Benfica, que tem uma miocardite, parece que é assim que se chama, um problema no coração, em princípio, que vem da Covid-19. Aqui em Portugal não conheço outros casos do género ou que tenham outros problemas, mas noutros sítios, em Inglaterra, por exemplo, creio que foi o Newcastle, o treinador dizia que havia jogadores que tinham tido Covid e que durante várias semanas não conseguiam sequer fazer esforço nenhum, qual treinar, não conseguiam fazer esforço nenhum. E os jogadores são, obviamente, alguém muito seguido, com uma saúde naturalmente muito boa e, portanto, são normalmente gente a quem a Covid não ataca especialmente. Não é? Manel, basta que um jogador que tenha sido afetado com Covid esteja plenamente assintomático e continue a treinar em casa, fazer um treino puxado e não sei o que mais, para depois, quando regressar ao jogo, está perfeitamente utilizável e fazer Deixa-me perguntar aqui ao Paulo, se verifica isso mesmo, Paulo. Um jogador que treina em casa, se tiver um plano rigoroso, cumprir esse plano de forma rigorosa, volta como se tivesse estado a treinar com os companheiros? Isto é como cada um, isto é ok, estamos a falar deste vírus diabólico, não é? Mas eu penso que no dia-a-dia, se não houvesse... eu demorava muito tempo, os jogadores que constroem, os têm que ir 1 contra 1, eu demorava muito tempo, depois de ter uma lesão, ou estar 2 semanas parado, demorava muito tempo a conseguir a minha melhor forma. Já não era fácil ir 1 contra 1, não é? Um central que destrói, é mais fácil ganhar a forma
Ontem o Benfica alinhou com Gilberto Vertonghen, Grimaldo e Waldschmidt de início, tinham estado todos em isolamento, fizeram um treino e foram a jogo. Notaste ou ficaste surpreendido com a resposta que deram? Sim. Tirando o Waldschmidt, Paulo, os restantes 3 jogaram 90 minutos. Paulo, ficaste surpreendido com a forma física com que se apresentaram? Não apresentaram o seu melhor, é impossível, não é? Como o Otávio disse, também o Luís Dias, ok, está, mas não pode, é impossível estar no seu melhor momento, estar a 100%. Notaste no jogo que faltava treinos nas pernas, que faltava competitividade? Claro, o Otávio jogou bem, mas mesmo ele é impossível. Mas claro, uma coisa, estamos a falar de jogadores que durante o confinamento estão a treinar, mesmo que seja em casa, estão a treinar, não é? E podem jogar depois 90 minutos, mas não a 100%. E uma coisa são os jogadores, e outra coisa é o meu querido amigo JJ, que tem 66 anos, e Jorginho, tranquilo, em casa, dá as instruções por telefone, e que está tremendo, amigo. Eu também acho, mas o Benfica... Tu tens 66 anos. Aí o Otávio tem razão. O Benfica não dá o caso por fechado, por encerrado. O caso neste sentido. De Jorge Jesus poder estar... Embora eu acho que não vai. Não é? Acho que não vai por A, mais B, mais C, não vai. Vou-me escusar, enfim, estamos aqui em matéria João Malheiro, deixa-me só lembrar muito delicada, isto é para especialistas, não é tanto para nós. João Malheiro, agora, que o Benfica não dá o caso por concluído, não dá. Não dá. Mas ainda hoje, o Júlio António, como tu sabes, é grande amigo do Jorge Jesus, é uma pessoa que todos conhecemos, antigo dirigente do Estrela da Amadora, se não me engano, mas que é muito amigo de Jorge Jesus. Foi dirigente de Estrela, sim. Foi dirigente de Estrela, eu lembro. Sim. Portanto, ele faz declarações onde diz qualquer coisa parecida com esta, que o Jorge Jesus neste momento está em casa com febre, está em casa com muitas dores, e mais, o Júlio António, que tudo indica que terá falado com ele, põe inclusivamente a possibilidade dele falhar ao derby, já o dá como praticamente descartado. E no próximo jogo com o Guimarães, diz ele, vamos lá ver se com o Guimarães o Jorge Jesus já está bom. Portanto, tudo depende... Mas, João, parece que disseste que o Benfica ainda não dá como certo uma ausência ou uma presença, neste caso ainda está em dúvida. Mas parece que é mais da parte de Jorge Jesus que está a haver essa pressão porque quer muito estar no jogo, ou é o Benfica que de alguma forma quer muito contar com Jorge Jesus nesse jogo? Não. É o Jorge Jesus. Não, acho que a ser é do Jorge Jesus. É o Jorge Jesus. Não estou a ver os médicos dizer, Mister, vá lá, porque... Não estou a ver. E muito menos estou a ver a estrutura dirigente do Benfica dizer avança ou avance. Não. Se houver aqui é a teimosia no bom sentido. Malheiro, mas esta é a altura... De Jorge Jesus, porque ele é assim. E, portanto, do Jorge Jesus. Agora, também acho, numa altura então em que o caso, enfim, adquiriu toda esta expressão mediática, que o cuidado de Jorge Jesus será maior. Dito de outra forma, há 3, 4, 5 dias tinha, eu continuo, enfim, não quero replicar a teimosia do Otávio, mais a febre quarta-feira. Já tinha febre há muito tempo. Mas, não vamos por aí. O Benfica que diz no próprio comunicado. Não, deixa-me só dizer isto. Na altura em que o caso não tinha, de facto, esta importância, no plano mediático, o Jorge Jesus poderia cometer, com comas ou sem comas, algumas loucuras, não é? Estar debaixo de chuva, estar ao frio, estar isto, estar aquilo, e estar, enfim, com um grupo de trabalho. Neste momento, ele está a ser escrutinado por todo o país. Do país desportivo e não apenas por Mas esta é a altura em que os amigos do Jorge Jesus... Até a nível de exemplo, não é? Até a nível de exemplo. Sublinho com enorme agrado, com enorme apreço, a vontade que ele seguramente tem de estar, mas até neste caso, sendo figura pública, tendo a importância que tem, até como exemplo, acho que o ideal seria não estar, tendo em conta... Só para acabar isto aqui, esta é uma boa altura para que os amigos do Jorge Jesus lhe digam que isto já não é futebol, isto já é saúde, e que lhe façam ver que é melhor estar sentadinho na cama, deitadinho, a ver o jogo pela televisão do que ir para o jogo. Já agora, em relação a outro técnico que está a abusar também. O Sérgio Conceição, nos últimos 2, 3 dias, teve uma gripe daquelas fortes e feias. E hoje vimos o Sérgio Conceição no relevado a apanhar chuva forte, com frio e não sei o que mais. Vamos lá ver se não piora outra vez. Percebes?
Muito bem, dizer também que, Paulo, já te devolvo a palavra, dizer também que a qualquer momento vamos saber se João Palhinha vai poder estar no derby de segunda-feira. O Sporting recorreu do castigo, o médio viu o 5º amarelo, mas os Leões, e depois também do árbitro ter reconhecido que errou, já saiu a decisão. Posso dizer que neste momento só sei que já saiu a decisão. Já chegou à Liga, é a única coisa que posso dizer por enquanto. Já saiu. Realça então que a qualquer momento vamos poder dar conta se João Palhinha vai estar ou não nesse derby. Quem poderá estar é Elton Leite, pode ser a opção para o derby. O guarda-redes tem alta amanhã, depois de ter estado em isolamento devido à infecção por Covid-19. Elton Leite vai ainda ser submetido a testes respiratórios e cardíacos para despistar possíveis problemas. Se tudo estiver bem, o Guardião vai poder voltar aos treinos e preparar com a restante equipa o jogo com o Sporting de segunda-feira. Quanto a Nuno Tavares, aliás, e Otamendi já treinaram hoje. Os dois jogadores estão também recuperados da Covid-19 e tiveram luz verde do Departamento Médico do Benfica após exames complementares. Já Odisseias e Everton Cebolinha só terminam o período de isolamento na segunda-feira, precisamente o dia do jogo em Alvalade. Paulo Futre, para já boas notícias, vão chegando aos poucos os muitos infectados por Covid-19 vão recuperando. Parece-te que Elton Leite, não havendo Odisseias, será titular de caras? O guarda-redes é diferente, mas talvez o guarda-redes tem que sempre chegar. A partir de amanhã fará os exames, porque o Benfica faz sempre exames cardíacos e respiratórios. Hoje ainda está. Amanhã fará esses exames e a partir de amanhã poderá fazer os treinos. Você tem que dar um palpite de guarda-redes. Quanto tempo teve parado ele? 10, 14 dias. 10 dias. Não foi despenalizado. O Palhinha não vai a jogo. Acabei Muito bem, podemos avançar em primeira mão. João Palhinha não foi despenalizado, não vai poder estar no derby de segunda-feira. O médio do Sporting viu o 5º amarelo de frente ao Boa Vista. O Sporting recorreu desse castigo, mas foi negado esse recurso ao Sporting. É uma baixa de peso, Otávio, já tínhamos dito que à partida e fazendo permanecer aquele que tem sido o critério, este Conselho de Disciplina tem preferido manter a decisão dos árbitros em campo. Considera que é esse ponto de partida para as decisões que deve-se manter a decisão que o árbitro tomou na altura? Ora bem, a senhora doutora Cláudia Santos parece que está a lutar para que a mentira no futebol continue. E o que me estranha é que o Presidente da Federação mantenha uma coisa destas. Aquilo que esta senhora fez ao Otamendi foi uma vergonha e aquilo que a senhora Cláudia Santos e o seu Conselho de Disciplina acabaram de fazer ao Palhinha foi uma vergonha. Lembro os espectadores da CMTV que durante a presidência de José Manuel Meirim, sempre que um clube recorria de uma despenalização e apresentava o árbitro como testemunha, no sentido do árbitro dizer qualquer coisa parecida com isto, no campo pareceu uma coisa, mas agora, depois de ver as imagens, enganei-me, errei. No tempo do Dr. Meirim, o Conselho de Disciplina despenalizou todos os jogadores nestas circunstâncias. Desde em que o árbitro reconheceu. Manelo, o que é que eu acabei de dizer? Em que o árbitro chegou lá e em todas as decisões em que o árbitro vai ao Conselho de Disciplina e reconheceu que errou, o Dr. José Manuel Meirim sabemos que Fábio Veríssimo, desculpa interromper só para esclarecer, sabemos que Fábio Veríssimo terá dito aos responsáveis do Sporting que de facto errou, a reconhecer esse erro, quando foi chamado ao Conselho de Disciplina manteve este testemunho. Fábio Veríssimo foi ao Conselho de Disciplina dizer que depois de ter visto as imagens no campo, chegou à conclusão que não mostraria o cartão amarelo. Foi exatamente o mesmo que Rui Costa, o árbitro, no final do jogo,
Benfica Passos de Ferreira foi dizer ao Conselho de Disciplina que o Otamendi não tinha feito qualquer falta e que depois de ver as imagens, por ele retirava o cartão amarelo. A senhora doutora Cláudia Santos não quis saber disto para nada, não quis saber da tradição do Conselho de Disciplina com o seu antecessor e manteve o castigo ao Otamendi, tal como hoje manteve o castigo ao Palhinha. Isto é um retrocesso enorme na questão da verdade desportiva. Espero que Fernando Gomes tire daqui conclusões, por outra circunstância também. É que, quando houve uma jogadora chamada Carol Costa, em que levou um cartão vermelho, apanhou 2 jogos, a árbitra, Carol Costa do Sport Lisboa e Benfica, a árbitra desse jogo vai ao Conselho de Disciplina e diz que por ela não era cartão vermelho nenhum e que viu mal o lance e que etc. O mesmo Conselho de Disciplina, secção não profissional, presidido também pela senhora Cláudia Costa, retirou o cartão vermelho à jogadora Carol Costa. Bem, portanto, Otávio, temos um Conselho de Disciplina com 2 pesos e 2 medidas. Eu não quero Sabemos que a acreditar. qualquer momento vai haver uma reação também do Sporting a esta decisão do Conselho de Disciplina. Entendes esta decisão, Paulo Futre? Não. Depois do árbitro ter dito e ter assumido que errou? Não, eu acho que tem que ser para todos os clubes. Não? Para mim, os melhores jogadores têm que estar sempre em campo. Não? E depois, isto é uma estupidez, não se consegue entender. O árbitro diz que errou e também abre aqui uma janela para que estes lances entrem dentro das regras do VAR. Não? Tem que ser o VAR. Como é que é possível um amarelo que nem fu nem fa? Para mim, nem é falta. Um jogador importante, mas estou a falar pelo Sporting agora, mas amanhã o Benfica, Porto, qualquer outra equipa, vou dizer o mesmo. Não é? É incrível como é que não tiram o amarelo ao Palhinha. Não gostam de futebol, são contra o futebol, as pessoas estão neste organismo, faz uma grande confusão. Manuel Queiroz, já aqui dissemos, este organismo, desde que é dirigido precisamente por Cláudia Santos. Cláudia Costa, aliás. Cláudia Santos, já se Cláudia Santos. Tinha dito bem à primeira. Que tem sido este o critério, manter a decisão que o árbitro tomou dentro do campo, porque considera o Conselho de Disciplina e os seus responsáveis que na altura há outros fatores que por vezes na televisão não são perceptíveis e que por isso deve-se manter essa decisão. Entendes este ponto de vista ou achas que a partir do momento em que o próprio árbitro reconhece que errou, a regra deveria ser sempre retirar o castigo? Bem, quem tem memória e se lembra do campeonatos há 10, 15 anos, era a prática comum à segunda-feira.